Aula 3 da apostila, tá? Função afim, né? A gente viu o conceito de função, domínio contra domínio, imagem, certo? Um pouco sobre plano cartesiano, nada que a gente já não tinha visto, né? Só que a gente via com outros nomes, não é isso? Ou agora a gente vê realmente com o nome como ele realmente é, que é funções. Toda vez que vocês lembrarem de funções, vocês vão ter que lembrar que função tem números representados por x ou por y e um gráfico, certo? Tenha toda certeza que vai ser relacionado a isso, função, gráfico e números, tá bom? Função afim, galera, aula 3, função afim. Aqui logo ele dá assim, f de x é igual a menos 5x mais 5. Aí ele destrincha quem é a, que é menos 5, e b é 5, certo? E ele diz que a função é a função f de x, ax mais b, que é uma função do segundo grau, galera, certo? Então a função afim era uma função do segundo grau, que vocês já tinham visto, tá? E onde a gente usa para identificar. Então ele dá um exemplo aqui, exemplo 1, f de x, 2x mais 8. Aí ele pergunta quem é a. A é 2 e b é 8, tá certo? Então toda vez que a gente tiver uma função desse tipo, 2x mais 8, 5x mais 6, certo? Onde aparece um valor com x e um número só, tá? Sem incógnita, é uma função afim, que é uma função do segundo grau. Claro, se tiver lá x mais 3, é uma função do afim? É, galera. O x, ele tá só, mas vocês sabem que no fim do x é como se tivesse um 1, tá bom? Então, se tiver exemplos com x mais 3, x mais 10, também é uma função afim, ok? Aqui ele fala um pouco das características da função afim, que ela pode ser decrescente, certo? Quando a é menor que zero, e crescente, certo? Quando a é maior que zero. Aí tem mostrando os gráficos 1, gráfico 2, tá bom? Aí ele fala aqui também de função linear, tá? E a função afim, que são coisas diferentes, tá bom? Função linear não se enquadra na função de segundo grau, que logo é uma função afim, tá bom? Enfim, aí por último ele fala aqui um pouco sobre a função constante, tá? Aí ele diz que é uma função é dita quando é do tipo f de x igual a k, onde k é um número real que não depende de x. Então, uma função constante, minha gente, vocês têm que lembrar, uma constante, isso vocês vão ver muito em física, uma constante é um número apenas, não tem incógnita. Então, f de x igual a 5, f de x igual a 6, f de x igual a 10, tá? Se for apenas o número, se chama uma função constante, porque esse número ele é constante, certo? Ele pode variar. Como assim ele pode variar? Quando a gente entrar lá no terceiro ano, a gente vai ver, né, uma coisa chamada derivada, certo? E a gente vai precisar, é importante a gente lembrar de constante, porque na derivada, todo número constante, todo número sozinho, para ser mais fácil, ele tende a zero. Tende a zero o quê? Ele se transforma em zero, tá? Mas lá na frente a gente vai entender melhor isso. Mas se eu tenho um f de x igual a 9, como tem na apostila, ou f de x em menos 2, é uma função constante, certo? E o gráfico dessa função constante, como está falando, é um gráfico assim, ó. Uma linha linear, tá certo? Não tem segredo, é uma coisa bem tranquila da gente entender, certo?